Fala meus queridos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou apresentar 3 ETFs para compor a sua carteira, principalmente focando no longo prazo. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Certo, pessoal, um ETF, abrasileirando o termo, é um fundo que é negociado na bolsa de valores, como se fosse uma ação, por exemplo. Então ele vai ter um código específico para determinado ETF. Então, a maioria dos ETFs, como o próprio nome já sugere, eles vão seguir ou acompanhar algum índice, como por exemplo o índice de ações, o índice de títulos. Então ele sempre vai acompanhar algum índice necessariamente. Beleza, pessoal, começando com o primeiro, não podia deixar de falar dele porque certamente é o mais conhecido, que é o ETF IVV, que replica o índice SP500. Victor, não tô entendendo esse negócio de replicar, o que é IVV, não tô entendendo nada. Certo, pessoal, vamos lá. A função de um ETF é ser um pacote de alguma coisa. Nesse caso do IVV, é um pacote das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, ele possui cotas de ações de todas essas empresas. Então, sem sombra de dúvida, o IVV, que segue justamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, precisa estar na sua carteira. E se ele não tiver, você tem que ter uma justificativa muito boa para ainda não ter colocado. Isso porque, pessoal, o SP500 ele já se comprovou no tempo como um ótimo investimento. Se analisarmos, por exemplo, os últimos 30 anos desse investimento, vamos perceber que ele só cresceu ao longo do tempo. O próprio Warren Buffett fala que esse é um dos melhores investimentos que qualquer pessoa, principalmente pessoas iniciantes no mercado, podem fazer. Inclusive, tem uma história do Warren Buffett que ele fala que ganhou mais de 10 milhões de dólares numa aposta com um gestor de fundos através desse ETF. Então, assim, pessoal, a gente não tem todo o conhecimento que um gestor de fundo pode ter, uma pessoa especialista em investimentos vai ter. Então o ETF é justamente uma maneira de alguém que não tem tanto conhecimento para estudar ação por ação, comprando um único ETF, ele vai estar englobado e com a segurança de ter na sua carteira todas essas empresas. Para a gente poder analisar um ETF mais a fundo, eu vou recomendar um site que é o que eu utilizo para analisar esses ETFs. Esse site é literalmente etf.com. Eu vou deixar aqui no card, ele vai estar aparecendo na tela para vocês verem também. Então, pesquisando pelo IVV nesse site de ETF, você vai clicar na aba Holding. E aí você vai ver o que tem dentro da carteira desse ETF. Então, lembra dessas 500 empresas? Quais são elas? Então, você vai ver que tem empresas como Microsoft, Nvidia, Apple, Meta, Amazon, Berkshire, que inclusive é o próprio fundo de investimento do Warren Buffett. E ainda tem várias outras empresas. Mas aí você para pra pensar, pessoal, qual seria o sentido de ter que comprar cada uma dessas ações, passar esse trabalho de ter que procurar uma por uma, se você pode comprar o IVV e ter todas elas agrupadas nesse investimento. E ainda por cima, é óbvio que esse fundo vai cobrar uma taxa para poder administrar ele. Porém, no IVV é uma taxa mínima, que inclusive ela fica rebalanceando para que você não precise ter nenhuma dor de cabeça. Então faz muito sentido, principalmente falando do mercado americano, que é realmente um mercado muito eficiente, de longe bem mais eficiente que o mercado brasileiro, você está comprando esse ETF. Já que quando a gente fala de compra de ações, você está necessariamente comprando de outra pessoa. Então alguém pode estar ganhando e outra pessoa pode estar perdendo. Em um mercado desenvolvido como o americano, a chance de você estar perdendo é muito alta. É por isso que surgem esses ETFs, principalmente para quem está iniciando, para comprar um tipo de investimento que ele vai valorizar ao longo do tempo. Agora, se a gente fala do mercado brasileiro, um mercado muito mais jovem, digamos assim, e com menos experiência, faz sim muito sentido você procurar boas empresas para você escolher e comprar elas separadamente. E só finalizando essa parte do IVV11 aqui para vocês, no mesmo site você vai clicar em visão geral, vai ver que ele cobra uma taxa de 0,03% para administrar esse fundo, ou seja, pessoal, é muito baixo. Mas isso seria se você comprasse esse ETF direto no mercado americano. Então você ter uma conta no exterior e comprar esse ETF através de dólares. Já aqui no Brasil, nós temos ETFs que replicam esses ETFs americanos, ou seja, eles compram exatamente a mesma coisa que esses outros ETFs estão comprando. E o que replica o IVV americano aqui no Brasil é o IVVB11. E nesse caso, pessoal, mais especificamente, faz sim sentido você comprar esse ETF aqui no Brasil que replica esse ETF americano, justamente para você otimizar as taxas, investindo através de corretoras ou bancos brasileiros. Então você não precisa converter real em dólar, pagar taxa de corretagem em dólar. Então, para facilitar isso, faz muito mais sentido você comprar esse ETF aqui no Brasil, que replica o americano. Então, para você ter uma ideia, a gente pega a taxa, por exemplo, que o ETF americano cobra, de 0,03%, e a taxa do IVVB11, que é 0,23%, soma essas duas taxas e vamos ter uma taxa de 0,26% ao ano. E mesmo
assim ainda é vantajoso, pessoal, porque só o IOF é 0,38%. Então, considerando o IOF, para você mandar o seu dinheiro para lá, vale muito mais a pena você deixar seu dinheiro aqui e fazer esse investimento através de uma corretora no Brasil. Certo, pessoal? Agora vamos para a parte de performance desse ETF. Nos últimos 10 anos, ele teve um rendimento de 12,87% ao ano, ou seja, 12,87% em dólares, pessoal. Se colocarmos isso para o IVVB11, ele rendeu mais. Mas por que o IVVB11 rendeu mais? Ele rende esses 12% em reais, mas ainda tem a otimização do dólar. Então acaba ficando elas por elas. Então você tem a valorização do IVV, mas também tem diretamente a influência do dólar sobre o real. Então quando você joga num gráfico o rendimento do IVV ao longo de 10 anos e vê ele rendendo 12%, o IVVB11 vai render, por exemplo, 50%, justamente por essa diferença de câmbio. Então não é necessariamente porque ele rende mais, é porque um está dolarizado e o outro não. Sendo assim, o IVVB11 aparentemente rendeu mais porque o real desvalorizou em relação ao dólar. Mas beleza então, Victor, você falou que tem as 500 maiores empresas, mas será que eu não consigo escolher as 100 melhores? E sim, conseguimos escolher as 100 melhores empresas entre as 500. Essas 500 empresas realmente são muito boas, são empresas gigantescas. Inclusive, se olharmos no site e vermos mais a fundo quais são essas empresas, vão ter empresas que nós nem conhecemos aqui no Brasil, mas que podem ter um potencial de crescimento muito grande ao longo dos anos. Isso vai fazer, obviamente, que puxe esse ETF para cima. Tem, por exemplo, empresas como a Vertex, Morgan Stanley, que é um grande banco, e aí comprando esse ETF fica muito mais fácil você se beneficiar desse crescimento, ao invés de ter que procurar e tentar achar empresas que podem crescer. E nesse relatório também conseguimos ver quais são as empresas que esse ETF mais confia, sendo então as empresas que ele vai ter mais porcentagem dentro do fundo. Então você vai ver que dentro do fundo essas empresas têm uma porcentagem maior de participação. Por exemplo, Microsoft tem 2%, Nvidia, Amazon, Alphabet, todas essas empresas possuem 2% dentro desse fundo. Então, parando para pensar, será que não existe outro ETF que facilita o meu investimento nessas maiores empresas? E tem sim, o nome desse ETF é QQQ. Ele replica um índice chamado Nasdaq 100, que é um índice composto por 100 empresas de tecnologia também do mercado americano. A taxa desse ETF é um pouco maior, então no IVV era 0,03%, aqui é 0,2%. E inclusive, se olharmos a taxa de rendimento desse ETF, ele rendeu 18,46% ao ano. Esse ETF possui 102 empresas dentro do seu portfólio, mas também de grandes empresas. Mas agora você pode se perguntar, se rendeu 18%, o outro rendeu 12%, por que eu não coloco todos os meus investimentos nesse ETF? Justamente, pessoal, porque o QQQ é uma parte mais arriscada da carteira, já que esse ETF ele vai comprar empresas de tecnologia, e essas empresas, na maioria das vezes, elas têm alta volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Mas olhando o portfólio dessas empresas, a gente vai ver que tem empresas que se repetem, como Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon. Porém, esse ETF vai ter uma porcentagem maior dentro do seu portfólio dessas empresas. E também algumas empresas que não tinha no outro ETF, como por exemplo, Broadcom, Tesla, Adobe, Netflix, Pepsi, Intel e outras empresas. Então são empresas diferentes com maior concentração do fundo em cima das ações dessas empresas. Isso vai acabar de fato gerando mais risco de volatilidade, mas sem dúvida nenhuma pode te entregar maiores rendimentos. Por exemplo, quando a gente vê o IVV caindo 10%, o QQQ você pode ter certeza que vai estar caindo mais do que esses 10%. E do contrário também é verdade. Se o IVV está subindo 10%, o QQQ também vai estar subindo mais do que 10%. E esse ETF também possui um ETF no Brasil que replica o mesmo índice. No caso aqui é o Nasdaq 11. E como a gente viu, não faz sentido você mandar dinheiro para fora para comprar o QQQ lá. Mais fácil comprar um ETF aqui no Brasil que replica esse mesmo ETF. Eu sei que existem vários benefícios de você proteger seu capital mandando dinheiro para fora, se protegendo principalmente das questões governamentais ou como a inflação vai afetar o seu dinheiro em real. Mas nesse caso, em ETFs, da minha humilde opinião, eu acho que faz muito mais sentido você comprar ele aqui no Brasil em uma corretora que você já utiliza. E o processo ele é bem simples, é só você ir na sua corretora, digitar Nasdaq 11 e você já vai conseguir visualizar a cota desse ETF. Sendo assim, a gente tem uma acessibilidade muito maior, porque a partir de R$12 você já consegue comprar uma cota de um ETF. E lá você vai ter que desembolsar 200, 300 dólares para comprar uma mesma cota desse mesmo índice. Então, ou seja, a acessibilidade é um pouco menor, já que a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas investem normalmente pouco do seu dinheiro mensalmente. E se olharmos o rendimento, só no último ano o Nasdaq 11 valorizou 39%. Então ele se comprova como uma ótima opção. É claro, pessoal, que não é todos os anos que vai se replicar essa valorização.
Tivemos o ano passado uma valorização muito forte da Nvidia e outras empresas de tecnologia. E para finalizar, o último ETF, para quem gosta de um pouco mais de risco, recomendo estudar sobre o Tech 11. Esse ETF replica o índice FANG, que é conhecido popularmente como FANG Plus. Ele vai ter 0,25% de taxa e o portfólio dele vai ter só 10 empresas. Ou seja, só nesse vídeo você viu um ETF que tem 504 empresas, outro com 102 empresas e agora esse com 10 empresas. A principal diferença entre um e o outro vai ser justamente a concentração que ele vai ter de uma determinada empresa dentro do portfólio. Quanto maior a concentração que um ETF tem no seu portfólio, ou seja, ele tem 10% de uma empresa, ele tem 8% de uma empresa, maior vai ser o risco do que um ETF que está pulverizado em várias empresas, principalmente dependendo de qual ativo ele vai investir. E olha só que interessante, se olharmos as 10 primeiras que o ETF QQQQ investe e olharmos o portfólio do IVV, vamos ver que eles têm as mesmas empresas. E agora, se olharmos no Tech, vemos também empresas como Google, Meta, Tesla, Amazon, Netflix, Nvidia, então grandes empresas. Então você percebe que nesses ETFs, essas empresas elas sempre se repetem, justamente pela alta confiabilidade dessas empresas e a certeza que as pessoas têm que elas vão valorizar ao longo dos anos. E nesse caso, esse é um ETF brasileiro, então você não precisa pegar outro ETF aqui no Brasil que vai copiar, que vai replicar esse ETF. Só procurando por Tech 11 você já vai achar e conseguir comprar esse ETF. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter trazido alguns insights e ideias de investimento. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, são só algumas sugestões para você estar analisando e pensando se vale a pena ou não colocar na sua carteira. Não esquece de deixar o like e deixar nos comentários também qual é os melhores ETFs na sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.